boa tarde, eu sou a Beatriz Kisses, hoje é dia 14 de setembro e eu estou aqui com a honra de ter ao meu lado, de conversar com o professor Olavo de Carvalho para mais um Papo que Bate. Tudo bem, professor? Tudo bom, Beatriz. Agora que você aqui está melhor. Ai, que coisa boa, é uma alegria muito grande. E então hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que o professor já trouxe à baila e as pessoas têm perguntado muito a respeito, que é da resistência pacífica, a desobediência civil, mas uma resistência pacífica, né, professor? Eu acho que isso é o único instrumento que é viável para o brasileiro no momento. Né? Eu acho que essa questão toda que o pessoal discutiu de intervenção militar é muito complicada e eu acho que não adianta a gente ficar dizendo para as pessoas o que elas devem fazer. A gente tem que ver o que a gente pode fazer. E eles fazem a parte deles, se quiserem. Então, se houver um movimento sério de resistência pacífica e desobediência civil, no fim as Forças Armadas acabam aderindo, elas não têm outro jeito. Porque o que aconteceu na Tailândia, por exemplo, né? O pessoal, o povo invadiu até o QG das Forças Armadas, e daí os militares tiveram que aderir. E existe uma imensa bibliografia a esse respeito, quer dizer, isso não é uma coisa para ser improvisada, isso é uma técnica. Existe gente que está estudando isso há 50, 60 anos. Né? Eu separei aqui alguns livros para mostrar para vocês. The Politics of Nonviolent Action, o autor Gene Sharp. Waging Nonviolent Struggle, também do mesmo Gene Sharp. On Strategic Nonviolent Conflict. Está aparecendo um negócio aqui, uma janela na telinha? Eu queria fraca. Ele só aparece para nós? Só. Strategic Nonviolent Conflicts. Então vocês pegam aí na tela o título aí. Comece a estudar esse material, para você ver, esse aqui é a continuação do outro. Esse aqui do Gene Sharp são três volumes, né? The Nonviolence Handbook, Nonviolent Revolutions. E esse aqui, que é uma verdadeira maravilha, A Force More Powerful. Isso aqui, além do livro, tem um site na internet e tem um DVD. Então está tudo mastigadinho. Ele reúne assim, todos os episódios de revoluções pacíficas que houve no mundo e expõe essas técnicas e táticas. Isso aí o brasileiro tem que aprender de ontem. Agora, no Brasil isso é novidade, nunca ninguém se interessou por esse assunto, mas agora é o momento. Né? Não adianta você contar com a classe política e nem com Forças Armadas, porque Forças Armadas depende da iniciativa popular na frente. Você vê aqui, em 1964, ninguém saiu gritando intervenção militar, intervenção militar. Ao contrário, tem um imenso movimento civil de protesto e, na hora H, as Forças Armadas aderiram. Ninguém sabe. Você vê, quem cassou o mandato do João Goulart não foram os militares, foi o Congresso. E eles nem sabiam que os militares estavam se mobilizando. Quer dizer, estava lá o presidente do Congresso, Auro Moura Andrade, anunciando a vacância do cargo do presidente. Enquanto isso, o general Mourão Filho estava botando os tanques na estrada, lá em Minas Gerais, e o Moura Andrade nem sabia. Né? Então, vamos dizer, uma ação decisiva das Forças Armadas depende que o povo saia na frente. Eu acho que as duas passeatas que houve, por significativas que fossem, 2 milhões de pessoas na rua, não é brincadeira, né? Não são suficientes para impelir os militares a uma ação. O pessoal pensa assim, pensa que golpe militar é fácil, chegamos lá, tiramos esses caras na porrada. Não é assim. Em primeiro lugar, se você assume um governo mesmo provisório, você vai ter que se explicar para a opinião pública internacional, com consequências que podem às vezes ser desastrosas, porque todos os organismos internacionais estão na mão dessa gente, são aliados deles. Então no dia seguinte vão cortar crédito, vão fazer sanções, vão fazer não sei o que, tudo para derrubar o novo governo brasileiro e trazer a Dilma de volta. Né? E, em segundo lugar, você tem o problema de que todo o funcionalismo público está na mão de PT e associados. E quem os milicos vão botar no lugar dessa gente? Não tem mão de obra. Né? Então, assim, falar em golpe militar é um pouco simplista. O golpe militar é um elemento dentro de um conjunto enormemente complexo. Né? Então, eu acho que seria muito mais viável um movimento civil com apoio militar e não empurrar os militares na frente, porque eles não irão. Então é isso, gente. Estuda essa coisa da resistência pacífica, porque isso funciona, está provado. Isso não é infalível, como nada do mundo é infalível, mas aonde fizeram, em geral, deu certo. Né? Então, por exemplo, quando o pessoal fala em greve geral, eu acho uma ideia excelente, para tudo,
A coisa mais fácil é aderir uma greve geral e só ficar em casa. Mas para uma semana, tá, claro que o governo cai, aí não tem jeito. Né? Se bem que esse aí já está... eu acho que derrubar a Dilma a essa altura é tão fácil, porque está todo mundo querendo derrubar a Dilma. Só que esses comunistas são assim, eles protegem você, protegem o companheiro até a hora que o negócio é... Chegou na beira do precipício, eles vão empurrar. Ameaça respingar em cima deles, eles jogam o cara embaixo do ônibus e pronto, como estão fazendo com o Zé Dirceu. E o Lula vai fazer com a Dilma, certamente. Né? Agora parece o Hélio Bicudo aí brincando de heróizinho. Né? Para mim, olha, herói nacional mesmo, esse pessoal não sabe mais o que é herói nacional, eles realmente não sabem. Herói nacional é o juiz Odilon de Oliveira, que teve que viver preso no seu próprio gabinete durante 10 anos, porque queriam matá-lo. Porque ele denunciou, né, penetração da turma das Farc, relação PT-Farc, tudo isso aí. Esse é o herói nacional. E desse ninguém fala. Daí aparece o Hélio Bicudo, que dedica 50 anos da sua vida a construir o monstro petista e depois 2 semanas a falar mal da Dilma e vira herói por causa disso. Isso é uma coisa ridículo, até né? que, professor, que eu fiquei assim também, eu falei lá no Congresso esses dias, porque eles lançaram o impeachment, movimento para impeachment da oposição, o movimento suprapartidário, e disseram que iriam utilizar exatamente o pedido de impeachment do Hélio Bicudo. E eu conversei com os deputados, falei, olha, os movimentos de rua, vários cidadãos apresentaram os seus pedidos de impeachment, nós gostaríamos que vocês utilizassem os nossos, claro, porque nós é que nos opusemos, né? Vocês agora estão vindo, depois de vários meses, aderir a esse movimento. E usar o do Hélio Bicudo, me parece que é prestigiar mais uma vez a esquerda. A gente fala, é uma tática porque a gente vai humilhar o PT fazendo isso. Conversa pra mim que não. é sempre a pra mesma mim, coisa. Eu acho que o pedido de impeachment dos cidadãos, dos movimentos de rua, né, que a gente está aí lutando, é que deviam ser utilizados, né? É sempre assim. Eles defendem e idolatram os maiores criminosos. Na hora que o criminoso é denunciado e a fama do sujeito acabou, eles tratam de se limpar para poder fazer a mesma coisa de novo com outros agentes. Troca as cabeças e continua o mesmo esquema. O PMDB começou a vir com uma campanha, né? Fizeram propaganda dizendo, é hora de conciliar, é hora... Eu falei, eu não quero conciliar nada, eu quero ir pro pau. Que conciliar? Que história é essa de conciliar agora? Não tem nada de conciliar. A gente tem que arrancar o PT, tem que arrancar a Dilma, esse é só o primeiro passo. Isso é muito importante a gente ter claro de que tirar a Dilma é uma pecinha que tem que sair. Porque se ela fica, é a desmoralização total. Sim, então, sim. Ela tem que sair, porque é uma resposta que se dá à sociedade que está clamando por isso há muito tempo. Agora, depois que ela sair, tem que sair o resto tudo. Tem que sair o resto, PT, claro. o Lula tem que ser preso. Tem que cortar cabeças em série aí. Aqui, ó, eu trouxe aqui pro professor, olha aqui, o pichuleco chegou do Brasil. Nós queremos aqui, ó, esse 171 aqui na cadeia. Luiz Inácio Ledanier já dizia, le pichuleque c'est moi. Isso mesmo. Então, ó, isso aqui tem que ser preso também, porque eu acho assim, a gente não vai se conformar com pouca coisa, não. Não. A gente quer tirar o foro de São Paulo. Hoje o Lula posou na Argentina e atrás da foto dele lá na Argentina estava lá a grande pátria. Então ele é a prova da grande pátria. A diferença desse esquema petista para todos os casos de corrupção anteriores é que as pessoas roubavam para si mesmas. Isso. E se contentavam com isso. Esses camaradas, eles fizeram esse esquema de corrupção para sustentar um imenso esquema de poder de dimensões continentais. Quando o Lula foi posto na presidência, ele não foi lá para implantar o socialismo no Brasil, porque ele não é idiota. Antes disso, tinha que fazer uma coisa muito mais importante, que era salvar da extinção o movimento comunista na América Latina. Então, o Lula ficou ali como grande coordenador estratégico, né, do renascimento comunista e como o provedor de recursos. Quer dizer, esse dinheiro que ele está dando para Cuba, para Venezuela, para Angola, etc. Isso faz parte do plano inicial do Foro de São Paulo. É questão de ler os documentos, as atas do Foro de São Paulo, está tudo explicado lá o que eles iam fazer. Então, eles não iam querer enfrentar o capitalismo assim cara a cara, quando eles não têm sequer um movimento comunista organizado para fazer isso. Seria loucura. Então, primeiro restauraram o movimento comunista, encheram de dinheiro, né, encheram de poder, e daí, mais tarde, nós veremos o que fazer. Então, o comunismo sempre foi assim, ele pensa na meta imediata. Né? O bandeira de longo prazo é só cenoura de burro, é só para a massa vir atrás. Nós vamos fazer a sociedade sem classe. Quando? Não interessa quando, pode ser daqui 10 séculos. Né? Quando vocês morrerem, depois que nós matarmos todos vocês, né? Que geralmente é isso que eles fazem. Então, isso aí eu já expliquei, isso faz parte da teoria do movimento revolucionário.
o movimento revolucionário não pode alcançar as suas metas, porque daí, assim, a revolução acabou e começa a prestação de contas. E eles não podem prestar contas. Por quê? Eles representam no presente a autoridade do futuro e tem que continuar representando eternamente. Né? A hora que acabou a revolução, está aí o sistema, agora vamos julgá-lo? Não, isso não pode acontecer. Tem que a revolução porque só existe a revolução permanente. Toda revolução é permanente, ela não vai acabar nunca. Tá certo? Então, é claro que a estrutura do movimento revolucionário, de todo ele no mundo, é fraude, é baseado na fraude. Né? Essa é a eterna cenoura de burro, você botando a cenoura para o burro ir atrás. E está assim, veja, o comunismo é o movimento político mais velho que existe no mundo. Claro, existem os partidos americanos, mas eles mudaram tanto de caráter, que já não são os mesmos. Mas o comunismo preserva a sua identidade, a sua tradição, a sua continuidade histórica. E eles sabem o que estão fazendo, e todos os planos deles não é que são de longo prazo, são de longuíssimo prazo. Porque não há prazo, simplesmente. Você vê quando o Lula falou, nós não sabemos ainda o tipo de socialismo que queremos. Nem saberão nunca, porque não é para saber. É para continuar lutando pelo socialismo eternamente. Hoje eu estava conversando com o Otávio, na nossa vinda para cá, e ele estava dizendo exatamente isso, que hoje uma pessoa comunista, ela é uma pessoa que, na verdade, tem uma desonestidade intelectual muito grande. Não dá mais para acreditar, né? Porque lá atrás se acreditava, havia pessoas que tinham esse ideal, até imaginavam, né, que eram desconectadas da realidade, mas imaginavam que seria possível uma sociedade. A coisa começa com uma irresponsabilidade moral, uma coisa assim de adolescente. Você não ter que responder pelo que você faz. Não responder pelos seus atos é a característica fundamental do espírito revolucionário. O espírito revolucionário só pode ser julgado no tribunal do futuro. O futuro não vai chegar nunca e você não vai ser julgado jamais. Enquanto isso, você vai fazendo tudo o que você quiser. Então, é uma coisa que ela é perversa em si. Não é que assim, é um belo ideal que foi depois desviado. Por causa do caráter dos homens, não. Por causa do caráter dos homens. Inatingível mesmo. Não, ele foi feito para não ser realizado. Ele foi feito. Você vê, Karl Marx dizia que a destruição da propriedade privada devia ser feita através do imposto de renda progressivo e que era um processo que podia durar séculos. Karl Marx disse isso. Então ele está sabendo que o negócio não ia chegar. Porque você, através do imposto de renda progressivo, você paralisa uma parte do capitalismo. Mas o capitalismo é inventivo, ele inventa novos processos e vai se renovando. O capitalismo não vai acabar jamais, só existe economia capitalista no mundo. Na União Soviética, 50% da economia era economia privada, clandestina, mas consentida. Porque se fechasse essa, acabava toda a economia. É o negócio do Ludwig von Mises, que demonstrou que a economia socialista é impossível, porque se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem economia planejada, portanto, não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo é o nome de um sistema político de opressão construído sempre em cima de uma economia que, no fundo, permanece capitalista. Então, só existem dois tipos de economia no mundo. Existe a economia capitalista, liberal, e existe a economia fascista, que é a economia que controla parcialmente a economia, não pretende controlar a outra, mas deixa, assim, coloca o empresariado de esvelhos, como dizia Hitler. Que é exatamente o que está acontecendo exatamente no Brasil agora, né? Está acontecendo no Brasil, na China, na Venezuela, está acontecendo nos Estados Unidos. Esta vamos dizer, a economia fascista é o grande sucesso mundial. Então eles prometem a tal da economia socialista, mas o que eles fazem é a economia fascista, porque não tem outra coisa para fazer. Ou faz capitalismo liberal ou economia fascista. Tem que escolher, pô. E agora a gente está ficando assim, tá todo mundo ficando muito irritado no Brasil com essa conversinha aí de aumentar a alíquota do imposto de renda para 35%. Eu acho que está chegando num ponto, professor, que o brasileiro não vai mais suportar. Sabe? Eu acho que agora as pessoas vão partir para o ataque, não é possível. Eu acordei ontem sentindo um clima de Revolução Francesa no ar, sabe? Olha, uma coisa assim de uma revolta. Eu não sei o que vai acontecer. É a tal da desobediência civil, da resistência pacífica, mas que a gente vai ter que fazer, vai ter. Porque eu não estou disposta a me conformar. Acho que vocês que estão nos ouvindo aí também não estão dispostos a se conformarem com isso. Quando você fala clima de revolução, você está tirando as palavras da minha boca, na verdade. Porque a história do Brasil é a história da Revolução Brasileira. O Brasil tem uma revolução permanente, que é a revolução do povo contra o estamento burocrático, a burocracia, aqueles que fazem do Estado a sua propriedade privada. Sempre foi assim e o povo sempre esteve revoltado com isso. As passeatas de março e de agora foram os momentos culminantes da Revolução Brasileira. Essa revolução não se volta contra a pessoa da senhora Dilma Rousseff, nem sequer só contra o PT, mas contra todo o esquema dominante.
né? Aí nós temos realmente uma luta de classes. É o povo contra os donos da burocracia. Né? Agora, só que na cabeça desses caras do PT, eles veem tudo invertido, eles acham que o povo é eles. Isso nunca aconteceu na história do mundo, que é um partido que tem apoio, dizem que de 7%, mas desses 7%, 6 dizem que o governo é apenas regular, portanto o apoio é de apenas 1%. Então o neguinho com o apoio de 1% da população acha que ele é o povo e que os outros 99% são a elite opressora. Claro que eles estão, é inversão total, estão completamente no mundo da lua, né? E estão ficando loucos mesmo, eles começam fingindo que são loucos, né? E daí tanto fingir, esquece o que é a normalidade e vira louco mesmo. Já estão aí. Se você vê esses um amigo meu chamado dos intelectualerdas, os intelectualerdas aí do PT, nos seus congressos, eles repetem isso. Nós somos o povo, estamos sendo oprimidos pela classe dominante. O Brasil é um país feliz, porque tem 99% de classe dominante, só 1% de dominado. É uma maravilha, né? Gente, olha só, a gente vai interromper aqui esse papo que bate e vamos continuar a fazer a segunda parte, tá? Então, professor, a gente vai fazer uma pequena pausa, vamos tomar um café e aí a gente continua com o nosso papo que bate, tá bom assim? Ninguém nos dete.